O México acaba de inaugurar uma nova prisão e os detalhes sobre o que está acontecendo lá são extremos. De decapitações a levar o número 2 sem lenço de papel bem ao lado de onde você dorme. Não há placas. Nenhuma identificação na entrada. Apenas um longo muro de concreto cinza, cercado por torres de vigilância, olhos eletrônicos e silêncio. É como se o lugar não quisesse ser encontrado e, uma vez dentro, também não pretendesse deixar ninguém sair. Localizada nas bordas de Tijuana, a poucos quilômetros da fronteira com San Diego, essa prisão foi anunciada discretamente em março de 2025 como a resposta final do governo mexicano ao poder dos cartéis. Não foi dada uma coletiva de imprensa. Não houve inauguração com autoridades posando para fotos. Apenas um comunicado lacônico no site da Secretaria de Segurança. Unidade de Contenção Máxima La Mesa, fase operacional iniciada. Mas o que poucos sabiam é que esse nome já havia carregado outra história. Antes de ser reinaugurada, a antiga La Mesa era um presídio degradado, conhecido pela superlotação, pelos motins sangrentos e pela corrupção descarada entre os agentes penitenciários. Um símbolo do fracasso institucional. Agora, após meses de reformas secretas e investimentos vindos de fontes nunca esclarecidas, o local foi transformado em algo completamente diferente. Uma fortaleza projetada para isolar os criminosos mais perigosos do México. Não apenas líderes de cartel, mas traidores, desertores, informantes e, segundo rumores, pessoas que sabiam demais. O projeto foi inspirado no modelo de prisões de exclusão sensorial usado nos Estados Unidos, combinando tecnologia de vigilância total com isolamento psicológico extremo. As celas não têm janelas. Não há contato entre detentos. A comunicação com o mundo exterior é quase nula. Telefones e visitas foram abolidos. Os presos não sabem sequer a hora do dia. No papel, é uma tentativa de cortar completamente a influência que certos criminosos ainda exerciam mesmo atrás das grades. Mas, nos corredores vazios daquela unidade, paira a impressão de que o objetivo vai além. Desaparecer com os corpos, sim, mas principalmente com as vozes. A ficha dos primeiros detentos revela nomes pesados. Entre eles, Caio é o nono ex-braço direito de um dos líderes do cartel de Jalisco, acusado de organizar atentados contra delegados federais. Eusarco, ex-chefe de segurança da fronteira norte, que foi preso após tentar negociar proteção com os Estados Unidos em troca de informações sobre rotas de tráfico. E Alejandra Cruz Cueva, conhecida como La Víbora. Uma mulher temida por comandar execuções em Sonora, hoje mantida sob protocolo de vigilância contínua e dopagem química. Todos eles foram removidos de suas penitenciárias anteriores sem aviso. Suas famílias não foram notificadas. Seus advogados alegam que não conseguem estabelecer contato. A única pista que confirma o destino dos presos é a movimentação noturna de comboios blindados, transportando corpos silenciosos sob ordens que não podem ser rastreadas. Mas essa prisão é apenas o ponto final de um ciclo mais longo e mais podre. Para entender por que o governo mexicano apostou em uma medida tão extrema, é preciso olhar para o que estava acontecendo fora dos muros. Nos últimos 2 anos, o país mergulhou em uma onda de violência recorde. Em 2023, foram mais de 37 mil homicídios intencionais. Em 2024, esse número subiu para 41 mil. Metade dessas mortes estavam diretamente ligadas à guerra entre facções. O cartel de Jalisco, o de Sinaloa e outros grupos menores transformaram cidades inteiras em zonas de combate. Câmeras de segurança flagraram execuções em plena luz do dia. Civis começaram a desaparecer em regiões de disputa. Corpos eram deixados como recado nos acostamentos de rodovias, com mensagens afiadas escritas em cartolinas manchadas de sangue. A polícia, em muitos casos, assistia de braços cruzados. Em outros, participava. Em 2024, mais de 1.200 agentes de segurança foram investigados por ligação direta com grupos armados. Alguns chegaram a trocar tiros com forças federais ao tentarem impedir a prisão de seus protegidos. Nesse cenário de guerra assimétrica, La Mesa surgiu como um experimento radical. Se não dá para vencer o sistema de fora para dentro, talvez a solução fosse isolar os cabeças de dentro para fora. Só que, ao fazer isso, o Estado não só adotou uma linguagem de exceção, mas também começou a operar no mesmo código de seus inimigos: o silêncio, a força, o desaparecimento. O que La Mesa simboliza, mais do que qualquer outra prisão mexicana antes dela, é o colapso de uma tentativa de justiça que fracassou. Ela não corrige, não reintegra, não recupera. Ela apenas afunda, transforma os vivos em espectros e os mortos em estatísticas. E, ainda assim, para muitos,
Ela é uma vitória. Políticos comemoraram a inauguração silenciosa como uma resposta à altura do desafio. O discurso oficial é de que os presos ali não são vítimas, mas monstros, e que o povo mexicano está mais seguro sem ouvir suas vozes ecoando nas ruas. Mas há quem diga que o verdadeiro perigo está apenas começando. Porque, quando o Estado aprende a fazer as pessoas sumirem sem processo, sem registro, sem retorno, quem garante que só criminosos vão parar lá dentro? As primeiras denúncias surgiram em fóruns de familiares desesperados. Relatos de parentes levados pela polícia e nunca mais vistos. Testemunhas que sumiram antes de depor. Ex-agentes que tentaram falar à imprensa e desapareceram da noite para o dia. La Mesa deixou de ser apenas uma prisão. Tornou-se um buraco negro, um ponto onde as regras do mundo exterior não se aplicam mais. E tudo que entra, não sai. Se hoje o local é considerado modelo de controle, é porque ninguém consegue ver o que se passa lá dentro. E talvez seja exatamente isso que o torna tão eficaz. Mas o que acontece quando os muros que cercam os criminosos se tornam também os muros que cercam a verdade? Agora que absorvemos o cenário dessa prisão fantasma, é hora de ir além dos portões. Porque há histórias sendo sufocadas ali dentro, e uma delas, quando escapou, revelou algo que nem o governo estava pronto para encarar. Entrar em La Mesa não é apenas cruzar um portão. É penetrar em um mundo onde o tempo e a dignidade são diluídos até se tornarem nada. Lá dentro, o controle não é um conceito, é uma obsessão. Cada movimento é monitorado, cada som apagado. O que antes era causa agora é um cálculo frio, quase cirúrgico. Quem comanda essa nova fortaleza? O nome que mais aparece é o de César Daniel Ramírez Acevedo, um homem que não se veste com o glamour do herói, mas que carrega no olhar a gravidade daqueles que carregam um fardo sombrio, o de ser o arquiteto do controle absoluto. Desde 2014, ele vem transformando La Mesa numa máquina de aniquilação psicológica. Ramírez não é apenas um diretor. É um estrategista que aprendeu com os erros de um sistema falido. Em suas mãos, a prisão deixou de ser uma comunidade corrompida por facções internas, para se tornar um tabuleiro onde as peças estão presas em caixas pequenas e isoladas, sem direito a movimento. Celas menores que armários, sem janelas, sem sol, onde os prisioneiros passam 23 horas por dia em silêncio absoluto. Essa mudança drástica teve um motivo além do combate às facções. Era uma guerra silenciosa contra o poder que os cartéis ainda detinham dentro dos muros. Antes, eles controlavam mercados paralelos, tinham acesso a celulares, armas e até a festas. Na antiga La Mesa, ou como os presos a chamavam, El Pito, a pequena cidade, o crime florescia dentro do próprio cárcere. Agora, as táticas são outras: isolamento severo, monitoramento constante e uma política que beira o desumano. Os chefes de cartel, antes reis dentro das prisões, tornaram-se sombras confinadas. Mas o que parecia ser uma vitória contra o crime organizado, revelou-se um jogo de poder ainda mais cruel. Há relatos de um ex-sicário, conhecido apenas como El Fantasma, que esteve preso lá e viu de perto como a aliança entre cartéis e agentes penitenciários molda o destino da prisão. Segundo ele, os guardas não são apenas funcionários, são peças desse sistema. Eles negociam, se corrompem, mas também têm medo. E o medo é o que mantém o equilíbrio precário desse microcosmo brutal. O ex-sicário contou como, mesmo com as celas isoladas, os comandos do crime seguem vivos. Celulares escondidos em objetos, armas artesanais feitas com sobras e até a prostituição forçada dentro do presídio fazem parte do cotidiano sombrio. Guardas que viram as costas para massacres, ordens para não interferir quando a violência explode. A violência em La Mesa é uma outra linguagem. Uma dança macabra onde a morte é rotina. Em um dos episódios mais chocantes, 14 presos foram assassinados durante o motim, e o chefe de um cartel foi decapitado. Seu crânio, usado como bola em um jogo macabro de basquete, enquanto os guardas permaneciam fora do alcance da carnificina. Esse é o preço da ordem. O silêncio dos muros é construído sobre sangue e medo. E quem pensa que isso serve para manter a paz, ignora que dentro de La Mesa, a guerra nunca cessou, ela apenas mudou de forma. Além da violência, o impacto psicológico é devastador. Presos como Taylor Elliott Howard, um ex-fuzileiro naval americano, denunciam as condições inumanas, ausência total de assistência médica, falta de higiene, isolamento que beira tortura mental. Sem acesso a visitas, sem intérpretes, a desconexão é total. Taylor relata que 9 detentos em sua ala morreram por doenças não tratadas, vítimas de um sistema que negligencia até a sobrevivência básica. A água é racionada, o sol é luxo e o silêncio é punhal que corta a esperança.
La Mesa não é uma prisão, é um limbo. Um lugar onde a identidade do preso é lentamente apagada até sobrar apenas o vazio. Mas o mais perturbador é perceber que, mesmo nesse ambiente controlado, o cartel continua vivo. O que o governo chama de segurança máxima, para os detentos é uma prisão para o corpo, mas um palácio para o poder do crime organizado. Essa contradição expõe a fragilidade do sistema penitenciário mexicano. Ao tentar sufocar o poder das facções, ele apenas o transforma, solidificando redes clandestinas e perpetuando o ciclo de violência. Enquanto isso, famílias desesperadas tentam obter informações, mas enfrentam o muro do silêncio oficial. Advogados encontram portas fechadas e ameaças veladas. A prisão se torna não só um lugar para aprisionar corpos, mas para calar vozes. E há algo ainda mais sombrio nesse cenário. Quem é colocado ali não são apenas criminosos irrecuperáveis. Muitas vezes, são inocentes, vítimas de erros judiciais, ou pessoas que cometeram delitos menores mas se tornaram peões na guerra entre o Estado e os cartéis. Essa nova La Mesa não é só um modelo de punição. É um laboratório onde se testam os limites da degradação humana, com consequências que o México ainda não está pronto para encarar. Por trás dos muros, os prisioneiros não apenas perdem a liberdade, perdem a sanidade, a esperança e, muitas vezes, a própria vida. E o mais inquietante é perceber que essa guerra de poder dentro da prisão é apenas uma extensão da batalha que acontece nas ruas, nas comunidades esquecidas e nas cidades que já não reconhecemos. Porque quando o silêncio das celas é um reflexo do caos do lado de fora, a pergunta que fica é: quem está realmente preso? Os criminosos ou a sociedade inteira? A verdade está em algum lugar entre os muros. E ela começa a se revelar para aqueles que ousam olhar além do concreto. E é nesse ponto que as histórias dos presos começam a ganhar voz. Relatos que expõem o que o poder tenta esconder, e revelam que, em La Mesa, o castigo pode ser muito maior do que a sentença. Essas vozes perdidas nos levam a uma nova reflexão sobre o que significa justiça, controle e humanidade dentro de um sistema que parece disposto a destruir tudo, menos a si mesmo. A próxima camada dessa história é onde o muro se desfaz, e os ecos das ruas encontram o grito abafado dos prisioneiros. A prisão de La Mesa não é o fim da história. Ela é, na verdade, um espelho cruel do que acontece muito além de seus muros. Nas ruas de Tijuana, o cenário que alimenta esse inferno atrás das grades continua a pulsar com uma violência tão intensa quanto invisível para quem não quer ver. Aqui, crianças com menos de 10 anos não brincam, mas carregam rádios de vigia e aprendem a sobreviver num mundo onde a lealdade a um cartel é a única chance de escapar da miséria e da morte. A educação, quando existe, é um mero fantasma. Escolas fecham, oportunidades desaparecem, e o tráfico se torna o único caminho viável para muitos jovens. A conexão entre o que acontece dentro e fora da prisão é tênue, mas indissolúvel. As ordens dadas por líderes encarcerados se espalham pela cidade, regendo uma coreografia de medo e sangue. Os cartéis continuam suas operações, mandando executar rivais e controlar territórios, enquanto o governo tenta, às vezes de forma desesperada, manter alguma ordem. No meio desse caos, La Mesa aparece não como um remédio, mas como um sintoma. Um sintoma de um sistema quebrado, de uma sociedade que aprisiona não só seus piores elementos, mas suas próprias esperanças. Lá dentro, a privação da luz solar, da higiene básica, do contato humano, é a materialização do abandono. Dolores Sanches, mulher que viveu as duas faces da prisão, sabe disso muito bem. No passado, quando o controle estava nas mãos dos presos, havia perigos, mas também uma liberdade estranha. Agora, com o Estado no comando, o perigo mudou de forma, tornou-se silêncio, invisibilidade, uma lentidão agonizante que consome tudo. Essa transformação deixa um gosto amargo, porque não há vitórias claras, apenas perdas graduais. E quando os detentos finalmente deixam as grades, retornam para um mundo que mudou tanto quanto eles. Para muitos, o trauma da prisão é apenas o começo de uma nova luta. Taylor Elliott Howard, o marine americano, é um exemplo da desumanização que o sistema promove. Ele não é um cartel, não é um assassino, mas está preso em um lugar onde ser estrangeiro é uma sentença adicional. Sem apoio, sem voz, sua existência ali é uma luta diária para manter a sanidade. O ciclo da violência se perpetua. Prisões que deveriam ser centros de recuperação se transformam em fornos de ódio e desesperança. Os homens e mulheres que saem de La Mesa carregam marcas profundas, físicas e psicológicas, que os tornam ainda mais perigosos para uma sociedade já fragilizada. O sistema mexicano constrói muros cada vez mais altos, mas falha em quebrar as correntes invisíveis que prendem tantos a uma vida de crime e violência. A pergunta que fica é:
Como romper esse círculo vicioso? Há um silêncio inquietante sobre essas questões, como se o Estado e a sociedade concordassem em olhar para o lado, fingindo que o problema está contido atrás dos muros. Mas a verdade insiste em vazar, revelando que o verdadeiro combate não é entre criminosos e policiais, mas entre uma sociedade que precisa urgentemente se reinventar e as forças que insistem em mantê-la refém do medo. A história de La Mesa é um convite para olhar além do óbvio, para entender que justiça não é só punição, e que segurança não se constrói apenas com concreto e grades. É também, e principalmente, sobre dignidade, inclusão e oportunidades. É um desafio que vai muito além dos muros, atravessando comunidades, políticas e corações. Porque quando um sistema prende mais do que corpos, ele aprisiona a alma de um país. E enquanto a guerra de Tijuana continuar a alimentar La Mesa, e La Mesa refletir Tijuana, essa sombra de violência e desespero seguirá escapando do concreto, pairando sobre um México que ainda busca se encontrar. É essa história que emerge das profundezas dessa nova prisão extreme, uma história que não termina nas grades, mas que ecoa nas ruas, nos olhos daqueles que vivem e sobrevivem, dia após dia. Um relato que desafia a esquecer, que convida a refletir, e que, sobretudo, pede para ser ouvido.